1929, anos da prosperidade florescente, terminaram em catástrofe. Foi o maior crash na bolsa de que há memória. Era impossível subestimar o choque, um atordoante sentimento de descrença. Os que investiam pela primeira vez pediram emprestadas enormes quantias para especular no mercado. O mercado caiu abruptamente. Muitas pessoas foram arrastadas por ele. Foi muito doloroso. Mais tarde, milhares de bancos faliram. Milhões de pessoas perderam tudo. A pobreza estava à nossa volta. Era uma verdadeira tristeza. O crash foi seguido de uma depressão que se espalhou por todo o mundo. Durou uma década e foi o prelúdio para a guerra. Esta é a história de um desastre financeiro que esperamos que nunca volte a acontecer. 1929. A Grande Depressão. Na quarta-feira, 23 de outubro de 1929, sem aviso, o preço das ações cai a pique na Bolsa de Nova Iorque. Os investidores estão espantados. Nos últimos 5 anos, o mercado tinha apenas subido. No espaço de uma hora, vendeu-se um impressionante número de 2,5 milhões de ações. No dia seguinte, a espiral descendente continua. Conforme as pessoas entravam para trocar ações no dia 24 de outubro, havia a sensação de que talvez algo tivesse mudado, que algo estava diferente. De repente deixara de haver compradores. As pessoas queriam vender, mas não se apresentavam compradores para adquirir ações. E os preços começaram a cair $2, $4, $10 por ação. Era horripilante. Em 1929, quando houve o crash na Bolsa, eu era muito jovem. Tinha apenas 7 anos. No entanto, recordo-me claramente de algumas partes desse dia. Não tínhamos muitos meios de comunicação e quando acontecia alguma coisa extraordinária, os jornais emitiam um extra, assim se chamava, por 2 cêntimos. Os rapazinhos com os seus bonés vinham a correr pelas ruas a gritar: "Extra, extra, leiam tudo!" Invariavelmente alguém descia e comprava um extra por 2 cêntimos e assim sabíamos o que acontecera. Foi dessa maneira que soubemos do crash da Bolsa. Na época, Vera estava com uma amiga da família e recebeu a notícia de que a tia da amiga tinha perdido tudo. A senhora estava a chorar em silêncio, a contorcer as mãos e a andar de uma sala para a outra. É essa a minha recordação desse dia. Na terça-feira de manhã, algumas das empresas mais famosas da América viram os preços das suas ações a cair. US Steel, Radio, General Motors, ações que tinham sido símbolos dos anos da prosperidade. Na terça-feira, houve ondas tremendas de ordens de venda que não paravam de chegar. Desta vez as vendas eram tantas e tão incessantes que não houve reunião à hora de almoço na JP Morgan. Claramente, o volume de vendas aniquilara qualquer possibilidade dos banqueiros tentarem inverter a maré. Ao fim do dia de terça-feira, todas as ações americanas valiam cerca de menos 22% do que quando o mercado abrira na manhã de segunda-feira. Em 36 horas, a indústria americana tinha perdido 22% do seu valor. Hoover era o presidente. E ele e Andrew Mellon, o secretário do Tesouro, pensavam que não era trabalho do governo interferir no problema. Eles acreditavam no capitalismo puro e livre. Por isso, fizeram pouco ou nada para aliviar o crash. Diziam que ele se resolvia por si mesmo. O mercado caiu abruptamente e muita gente foi arrastada com ele. Foi muito doloroso. Quase toda a gente perdeu dinheiro, tal como aconteceria se fosse hoje.
Calcula-se que no final desses 5 anos de transações na Bolsa, 25 mil milhões de dólares de riqueza pessoal tinham simplesmente desaparecido. A Bolsa continua a cair sem parar. Há ordens para vender tudo. Calculo que me sobrarão cerca de 500 se tiver sorte. Um fio humilde para um lucro possível. Há 4 meses, 100 mil. Pelo menos, digo a mim mesmo que perdi tudo no maior pânico da história. Tive muita sorte. Nunca perdi o emprego. Tive um corte no salário, mas felizmente os meus patrões eram pessoas ricas. Quando me disseram que iam reduzir o salário, perguntaram-me: "Por que está a rir?" E eu respondi: "Pensei que iam despedir-me." Aqueles que podiam enfrentavam as suas perdas com humor negro. I am one of the lambs that Wall Street has shorn. When I was a little girl, a patron of art left me $1 million for my musical education. But I thought I couldn't live on the income from $1 million. So I asked all my rich friends for tips on the market. They gave them to me, and I lost my $1 million. Now the only thing I have left is this chinchilla coat of mine. From now on, my hands are off the ticker and on the piano keys. But if you're lucky enough to have $1 million, hold everything and don't play the market. Outro artista que tinha jogado e perdido foi Groucho Marx. A sua especulação imprudente custou-lhe tudo o que tinha ganho. O destino de Alice Austin, a fotógrafa de Staten Island, também foi típico daqueles que tinham sido atraídos para o mercado sem se aperceberem dos riscos. Ela perdeu praticamente tudo. Em 1929 e 1930 a sua conta foi devastada. Foi um choque para Alice Austin. Acho que ela não acreditou, tal como muitas outras pessoas não conseguiram acreditar. Ela pensou que o mercado ia recuperar e que só era necessário esperar um pouco. E continuou a viver como se fosse rica. Alice também hipotecou a casa, para não pagar as suas contas, mas porque queria, uma vez mais, fazer uma viagem de luxo à Europa. O meu pai perdeu tudo. Estava a perder tudo, mas tinha 22 anos, por isso encarou magnanimamente. Quando temos 22 anos, não é tão dramático. As pessoas em torno dele tinham uma vida formada, estavam na casa dos 50 e 60 anos e a perder as poupanças de uma vida. Estavam em pânico. Nem toda a gente conseguiu encarar bem as suas perdas. Apesar do número de suicídios ter sido exagerado, para alguns parecia ser a única saída. Sei que as pessoas leram histórias de Wall Street em que alguns abriam as janelas dos seus escritórios e saltavam lá para fora. Isso aconteceu mesmo. Não é um mito urbano. As pessoas cometeram suicídio. Pessoas que tinham trabalhado 30 e 40 anos em Wall Street tinham juntado fortunas e no período de alguns dias perderam tudo. Lamento não ter sido capaz de devolver os 2 livros até agora, mas as condições no distrito financeiro foram tais que nos mantiveram a trabalhar. Ontem, uma mulher saltou do telhado do nosso edifício, 44 andares, e passou pela nossa janela. Viu o corpo dela caído na rua. E a visão foi tão pungente que fiquei doente. Os efeitos do crash catastrófico em Wall Street repercutiram-se por toda a América. Mesmo aqueles que nunca tinham tido ações e nunca tinham beneficiado com o boom da Bolsa, também foram vítimas. O crash tinha abafado a fé dos americanos no seu frágil sistema bancário, composto por milhares de pequenos bancos de cidade a que faltava tamanho e reputação para convencer os clientes de que o seu dinheiro estava a salvo. À medida que a confiança na economia se afundava cada vez mais, começou o efeito dominó. Em 1931, mais de 2.000 bancos faliram. Depois do crash, os bancos fecharam. Penso que isso nos afetou mais seriamente a nós, pessoas como eu. Muita gente tinha dinheiro no banco, pouco dinheiro, umas centenas de dólares, talvez 1000.
Na época não havia infraestruturas, não havia um seguro para garantir os depósitos das pessoas, não havia maneira de apoiar os bancos, por isso, se o banco tinha feito escolhas erradas, nós, como depositantes, pagámos por isso. Quando íamos usar o nosso dinheiro, ele não estava lá e ouvia-se dizer que o banco ao fundo da rua não era bom e que havia outro melhor. As pessoas corriam a levantar o dinheiro e tornou-se um ciclo vicioso terrível. Cerca de 3.000 bancos fecharam nos 2 anos seguintes. E todo o sistema financeiro parecia não só instável, mas inútil. Depois disso, quando as pessoas poupavam dinheiro, não o colocavam no banco e sim debaixo do colchão. O crash da Bolsa em 1929 não criou a Grande Depressão, mas iniciou uma sequência de acontecimentos que terminaram na Grande Depressão. Algumas destas coisas vão parecer familiares, mas os bancos emprestavam dinheiro para a Bolsa, as empresas emprestavam dinheiro, as corretoras emprestavam dinheiro e quando os preços caíram, todo esse dinheiro desapareceu. Quase imediatamente, as empresas começaram a sentir o problema de não terem capital, de terem perdido dinheiro e começaram a dispensar pessoal e a encerrar a produção. Havia bancas rotas em massa, havia uma crise de liquidez exatamente do mesmo tipo que temos atualmente. Todos os tipos de negócios não conseguiam empréstimos para se conservar à tona, mesmo que esses negócios tivessem capacidade para pagar as suas dívidas. Não conseguiam crédito comercial a curto prazo para pagar aos trabalhadores, para comprar material e pagar aos fornecedores. Então começaram a abrir falência, e à medida que isso acontecia, dispensavam pessoal, e a oferta de emprego era cada vez menor. E isso provocou danos traumáticos em toda a sociedade, tão traumáticos que só há lembrança de um momento assim tão trágico na história americana, na Guerra Civil. O meu pai tinha uma pequena corretora de seguros. Uma noite ao jantar, disse que tinha de despedir um empregado. Eu, muito cavalheirescamente, disse: ele vai conseguir arranjar outro emprego, não vai? E o meu pai disse: não. Ele é um homem idoso que não está muito capaz, por isso acho que não vai. Nessa altura, o meu pai começou a chorar. Foi a primeira vez que vi o meu pai chorar. Houve uma mudança tão grande nas nossas vidas e nas de todos à nossa volta depois do crash. Os pais de muitas das minhas amigas perderam os seus empregos e, como não podiam pagar a renda, eram despejados. A pobreza estava mesmo à nossa volta. Os homens não tinham roupa, andavam com roupa esfarrapada, enrolavam os pés com jornais e metiam-nos em caixas de cartão para caminharem pela rua. Se fôssemos dar uma volta pelo Central Park, víamos aquela enorme zona, um reservatório abandonado que tinha sido drenado. Eles faziam pequenos abrigos com caixas de cartão onde dormiam durante a noite. Chamavam-lhe Hooverville, porque era o nome do presidente na época e claro que a queda da Bolsa e toda a pobreza tinham-lhe sido atribuídas. Era realmente lamentável. Paul Warburg, que tinha previsto o crash e a depressão com tanta precisão, salvou o banco que geria do desastre, saindo da Bolsa a tempo. Mas foi uma consolação pequena para ele. O meu bisavô provavelmente nunca recuperou o seu equilíbrio pessoal depois do crash. Ser chamado Cassandra de Wall Street deve ter sido muito doloroso para ele. Todos nos recordamos de Cassandra. Ela não só via o futuro, estava também destinada a não ser levada a sério. Acho que isso fez com que ele entrasse na sua própria depressão. Não sei se alguma vez terá dito, bem vos avisei.
Acho que sentiu que era mesmo trágico. A depressão a nível mundial podia ter sido evitada ou pelo menos adiada. Não precisava de ter sido tão violenta e acho que isso provavelmente conduziu à sua morte prematura. Quando ele morreu, era o último ano da presidência de Hoover e não havia fim à vista. Mas em 1932, os 12 anos de governo republicano chegaram ao fim. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. O democrata Franklin Roosevelt foi eleito presidente com uma vitória esmagadora. A sua primeira tarefa era restaurar a confiança. The only thing we have to fear is fear itself. Encarado como um salvador, Roosevelt prometeu um novo plano social e económico para o povo americano e também regular o sistema financeiro. There must be a strict supervision of all banking and credit and investment. There must be an end to speculation with other people's money. O novo presidente agiu rapidamente. Garantiu os depósitos bancários e introduziu leis que forçavam os banqueiros a operar sob estrita supervisão governamental. Em resposta à revolta pública dos negócios sujos dos banqueiros, o presidente Roosevelt criou a Comissão de Segurança nas Transações. A sua tarefa era limpar Wall Street. Para a encabeçar, ele escolheu um homem que sabia mais que qualquer um de práticas pouco éticas. O presidente Roosevelt, quando criou a Comissão de Segurança nas Transações para regular Wall Street, chamou seu velho amigo e apoiante Joe Kennedy para ser o presidente da comissão. Era pôr a raposa na capoeira. Apesar de Roosevelt ter restaurado a confiança no sistema bancário, a Grande Depressão manter-se até ao deflagrar da Segunda Guerra Mundial. Então, tal como agora, a economia globalizada significava que o crash e a depressão subsequente se espalharam por todo o mundo. Na Grã-Bretanha houve uma quebra na produção e milhões perderam os seus empregos. A Alemanha, ainda a sofrer a derrota na Primeira Guerra Mundial, foi atingida ainda com mais violência. Tantas pessoas viram as suas economias destruídas durante a Grande Depressão que isso criou em muitos países o desejo de um governo autoritário que os salvasse, que salvasse a economia. Sem dúvida que o crash e a depressão fortaleceram movimentos anticapitalismo. Os comunistas dominaram a Rússia e lá havia muitos movimentos fascistas em ascensão. Mussolini já estava no poder na Itália e a base política de Hitler estava a crescer na Alemanha. Quando o capitalismo de mercado livre americano sofreu o seu crash de Wall Street seguido de uma depressão, apenas fortaleceu aqueles que queriam dizer que havia um caminho melhor. Enquanto o comunismo e o fascismo prosperavam, muitas nações colocaram barreiras para impedir o comércio livre e voltaram-se para dentro, numa tentativa para salvar as suas economias. O nacionalismo económico conduziu a guerras comerciais e, mais tarde, à Guerra Mundial.